Bom dia a todos. Meu nome é Richard Liebano, sou fisioterapeuta e professor do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos. Gostaria de inicialmente agradecer o honroso convite feito pela professora doutora Karina Bezerra Rocha e também pelo professor Renato Barreto para participar desse evento, o primeiro simpósio de zumbido somatosensorial. E é um prazer muito grande estar aqui conversando hoje com vocês sobre um tema muito interessante que é relacionado ao uso de laser para tratamento de zumbido, né? Existe evidência? Não existe evidência? Então, nessa apresentação, nós iremos discutir essas questões. Eu vou, então, dar início à apresentação dos slides. Muito bem. Então, como já dito, o tema da nossa apresentação é laser terapia para zumbido. Existe evidência? O zumbido ele pode ser classificado como o zumbido subjetivo, que seria o som ouvido apenas pelo paciente, na ausência de estímulos internos e externos, ou o zumbido objetivo, que é quando ocorre a percepção de som devido ao fluxo sanguíneo turbulento, contração muscular, emissões cocleares espontâneas ou distúrbios vasculares que podem ser detectados por um observador. É importante destacar que a grande maioria dos casos se referem ao zumbido subjetivo. A prevalência, ela varia de 5 a 15%. Na maioria dos casos, o fator etiológico ele é idiopático e, quando persistente, ele pode levar a distúrbios psicológicos e socioprofissionais. A terapia laser de baixa intensidade é uma técnica já usada durante muitos anos na reabilitação para diversas condições clínicas, né? Sabemos que laser é um acrônimo da língua inglesa que em português seria a amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Dessa forma, devemos lembrar, então, que laser é uma luz, sendo luz é constituído por ondas eletromagnéticas que podem ser visíveis ou invisíveis de acordo com o seu comprimento de onda, certo? E é uma luz que é produzida por um fenômeno físico proposto por Albert Einstein em 1916, que é a emissão estimulada de radiação. Os equipamentos de laser, eles podem ser classificados em equipamentos de alta e baixa potência, né? Baixa potência são os equipamentos que têm potência igual ou menor que 500 miliwatts, possuem uma ação terapêutica, são usados dessa forma para fotobiomodulação e para modificar a função celular, o que é diferente dos equipamentos de alta potência, que apresentam potências acima de 500 miliwatts e são usados, por exemplo, para procedimentos cirúrgicos. O FDA, o órgão americano, ele classifica o laser de baixa potência usado terapeuticamente como um laser classe 3B e o alta potência ele é um laser classe 4. Tá? Por gerar efeito térmico e também destruição celular. Como na maioria dos casos de zumbido, o fator etiológico ele é idiopático, não se sabe exatamente a causa, os mecanismos de ação da laser terapia, eles também não são claros, né? De que forma o laser poderia auxiliar no tratamento desta afecção. No entanto, na literatura, alguns efeitos são citados como possíveis efeitos que contribuiriam para a melhora desses pacientes, como, por exemplo, um estímulo à proliferação de células do ouvido interno,
o aumento da produção de ATP pelo estímulo da enzima citocromo C oxidase lá na mitocôndria, estímulo à síntese de colágeno, melhora de fluxo sanguíneo no ouvido interno e ativação de mitocôndrias de células ciliadas. Tudo isso contribuiria para a ativação do mecanismo de reparo tecidual. Quando nós falamos em laser, nós devemos lembrar que existem vários parâmetros que precisam ser considerados na sua aplicação e para a escolha dos parâmetros dosimétricos. O primeiro seria o comprimento de onda, né? Lembrando que para a maioria das condições clínicas utilizadas na reabilitação, e isso inclui o tratamento do zumbido, nós trabalhamos com comprimentos de onda na faixa do vermelho e na faixa do infravermelho próximo, tá certo? Potência de emissão do equipamento, ou seja, quantos miliwatts o aparelho apresenta, a densidade de potência, também chamada de irradiância, que é medida em miliwatts por centímetro quadrado, a energia entregue ao tecido, né? A energia, quando se aplica a técnica pontual, a energia entregue por ponto e a energia total distribuída na área, a densidade de energia ou fluência, que é medida em joules por centímetro quadrado, e a frequência de repetição de pulso, quando o equipamento, obviamente, ele opera no modo pulsado, né? Como poderíamos citar como exemplo o equipamento de laser arseneto de galho de 904 ou 905 nanômetros. É muito interessante que existe na literatura equipamentos portáteis para uso domiciliar, equipamentos de laser para tratamento de zumbido, né? Então, são equipamentos que vêm com alguns dispositivos para melhor posicionamento e acoplamento do equipamento, facilitando a aplicação, né? Aqui tem uma imagem de um paciente fazendo uso desses equipamentos, né, de uso domiciliar, tá certo? Bom, mas o que dizem as evidências, né? Muitas pessoas indicam, trabalham com laser para tratamento de zumbido, mas a minha missão aqui é falar sobre o que existe de evidência científica com relação a esse procedimento. Tá certo? É muito importante, quando falamos em evidência, é muito relevante lembrarmos que existem diferentes níveis de evidência, certo? Como o nosso tempo aqui é restrito, obviamente eu vou focar nos níveis mais altos de evidência, né? No topo da pirâmide, que seriam aí os ensaios clínicos de boa qualidade metodológica e as revisões sistemáticas com meta-análise, tá certo? Mas, de uma forma geral, né, quando nós olhamos para a literatura, encontramos aí os trabalhos, nós observamos que os resultados dos artigos são, de certa forma, contraditórios. Ou seja, alguns trabalhos encontraram resultados positivos e outros estudos não conseguiram demonstrar benefícios do uso do laser para o tratamento do zumbido, certo? Eu acredito que esses resultados contraditórios devam-se à variabilidade dos parâmetros usados nas pesquisas. Apenas a título de exemplo, aproximadamente 50% dos estudos trabalham com laser vermelho e o restante, a outra metade, trabalham com laser infravermelho, né? Ou seja, não existe ainda uma padronização de parâmetros. Qual seria o melhor comprimento de onda? Qual seria a melhor potência? Qual seria o melhor tempo de aplicação, o que resultaria em uma determinada energia? Qual é a melhor energia a ser utilizada no tratamento do zumbido? Então, essas perguntas, elas precisam ainda ser respondidas e dessa forma, direcionar o delineamento dos ensaios clínicos com uma melhor qualidade metodológica. Muito bem, eu trago aqui um ensaio clínico publicado recentemente,
em 2017, que teve como objetivo avaliar a efetividade da terapia laser de baixa intensidade no zumbido subjetivo em pacientes com disfunção temporomandibular. Participaram do estudo 46 pacientes, que foram randomizados em 3 grupos, sendo que o primeiro grupo foi submetido ao tratamento com laser de neodyne-YAG, que é um laser infravermelho de 1064 nanômetros, com a fluência de 8 joules por centímetro quadrado, o que dava 20 segundos de aplicação. O outro grupo foi submetido ao tratamento com outro tipo de laser, também infravermelho, porém um equipamento mais usual, né, com um comprimento de onda de 810 nanômetros, com uma fluência igual, de 8 joules por centímetro quadrado, e este equipamento ele entregava essa dose em 9 segundos. E o último grupo era o grupo que era tratado com equipamento placebo. Foram realizadas 10 sessões, sendo distribuídas 5 vezes por semana. A severidade do zumbido foi avaliada pela escala visual analógica, pré, pós e 1 mês após o tratamento. Podemos observar nos resultados que houve melhora significante intragrupos somente nos grupos tratados com laser, 1 mês após o tratamento. Isso não é observado no grupo placebo, certo? E aqui nós temos um outro resultado que mostra que o grupo tratado com o laser de neodyne-YAG, ele foi superior ao grupo de 810 nanômetros e o grupo placebo. Então, aparentemente, o laser de neodyne-YAG, ele poderia, né, com base neste estudo isolado, ele teria um efeito melhor que o laser de diodo de 810 nanômetros, certo? E, então, os autores concluem, né, que esses equipamentos, eles foram efetivos para a melhora do zumbido subjetivo dos pacientes que têm a disfunção temporomandibular, né? E o laser de neodyne-YAG, ele foi mais efetivo do que o laser de diodo de 810 nanômetros, certo? Muito bem. Passamos, então, agora para falar de 2 revisões sistemáticas muito boas, muito bem conduzidas. Essa primeira, publicada no periódico Brain Science, que tem um fator de impacto de 3,33, e o objetivo da revisão sistemática era verificar a eficácia da terapia laser de baixa intensidade em adultos com zumbido. Foram encontrados e incluídos na revisão 11 estudos, totalizando 670 pacientes. Tá? Muito bem. Com relação ao desfecho avaliado, né, pelo THI, que é o Tinnitus Handicap Inventory, podemos observar que não houve uma diferença estatística dos pacientes tratados com laser comparado ao controle, certo? Quando observamos o Forest Plot, né, o diamante, ele toca a linha de nulidade, mostrando não haver diferença estatística para o score do THI, né? É claro que nota-se uma tendência, né, de melhora dos pacientes tratados com o laser, porém, não é uma diferença significante comparado ao placebo, tá certo? Com relação à intensidade, podemos notar também que existe uma tendência de efeito positivo do laser, porém, sem diferença estatisticamente significante, né, quando comparado ao placebo. Muito bem. Foi feita também uma análise de subgrupos, né? Eles dividiram, estratificaram os pacientes que tinham perda auditiva neurosensorial e os pacientes que tinham zumbido idiopático. Reparem que existe aí uma forte tendência dos pacientes que tinham perda auditiva neurosensorial responderem ao tratamento com laser, mas só foram encontrados 2 estudos
e acabou não dando uma diferença estatisticamente significante. Já com relação à idiopática, o resultado ele não é muito animador, né? Quando a gente observa os resultados aqui, o laser ele não mostra sequer uma tendência de melhora. Então, quando esses resultados são analisados como um conjunto, né, todos juntos, não existe diferença estatística entre o grupo laser e o grupo controle, certo? Muito bem. E com relação à intensidade, também fazendo essa subdivisão, né, em subgrupos, também notem aqui uma tendência de melhora dos pacientes que tinham a perda auditiva neurosensorial em relação ao grupo laser, né, a favor do grupo laser, e já com relação à idiopática não existe nem tendência, tá certo? E, mais uma vez, não havendo diferença estatisticamente significante entre os grupos. Com relação ao número de sessões de irradiações, essa era uma outra dúvida dos autores, né? Será que o número de sessões ele interfere no prognóstico, no resultado da terapia? E fazendo também uma subdivisão por número de sessões, eles não conseguiram encontrar diferenças entre o grupo laser e o grupo controle, certo? E o mesmo foi observado com relação à intensidade do zumbido. E com relação aos diferentes comprimentos de onda, como eu disse inicialmente, alguns trabalhos usam laser com comprimento de onda infravermelho e outros usam laser com comprimento de onda vermelho, tá? Então, será que existiria diferença, né, ou uma tendência de um comprimento ser melhor que o outro? E, como podemos observar nos resultados, não existe uma diferença entre o uso de vermelho e infravermelho, né? Nenhum dos dois foi superior com relação ao grupo controle. Então, os autores concluem que os resultados não foram favoráveis ao laser, independente dos parâmetros, da técnica e do método de medida. No entanto, pela baixa quantidade de estudos e a grande variabilidade de parâmetros, os autores sugerem que mais estudos são necessários, certo? E uma última revisão, publicada agora, em 2021, por um grupo de pesquisadores brasileiros, e uma revista também que tem um bom fator de impacto. Essa revisão teve como objetivo analisar os efeitos da terapia laser de baixa intensidade na severidade do zumbido quando comparada a nenhuma terapia ou a outros tipos de terapia, e foram encontrados 7 estudos, né? E eles concluem, de forma semelhante à revisão sistemática anterior, que com base, né, na análise qualitativa realizada nessa revisão sistemática, não existe uma evidência científica suficiente para confirmar ou desacreditar sobre os efeitos do laser na severidade do zumbido, né, comparado ao placebo ou outras formas de terapia. E eles destacam, né, a necessidade de melhores protocolos, mais estudos randomizados, com um protocolo bem padronizado, com uma frequência de tratamentos muito bem elaborada, para conseguir, então, ter um volume maior de dados e tentar esclarecer essa incerteza existente na literatura até a data atual, certo? Então, eu queria finalizar agradecendo mais uma vez o convite, a oportunidade. Eu acredito que trata-se de um tema de extrema relevância. Infelizmente, as evidências elas ainda não suportam de forma contundente o uso da laser terapia, né? Não existe ainda revisões sistemáticas que demonstrem aí uma superioridade do laser com relação a outros tratamentos ou com relação ao placebo. No entanto, a literatura ela é muito clara em dizer que precisamos de mais estudos para elucidar melhor essa questão. Deixo aqui os meus contatos
e fico à disposição de vocês, né, por e-mail ou pelas redes sociais, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e pela atenção.